Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Jéssica Sescon e Carlos Eduardo Éboli. Ontem, foi até durante a redação que surgiu essa notícia, a gente não conseguiu tratar dela durante o programa, mas repercutiu ao longo do dia, né? E tem alguns jornais aí que a gente vai mostrar. Começa pelo Globo. A STJD vai jogar processo de Robinho no próximo dia 20. O Estado de São Paulo vai na mesma linha. A STJ marca a data para decidir se o Robinho cumprirá pena no Brasil. É um pedido da justiça italiana, né, para que o Brasil, para que a justiça brasileira aplique aqui a pena a qual o Robinho foi condenado lá na Itália. A 0 hora chama de decisão com data marcada e os outros estão nessa linha também. O Correio diz Robinho, STJD marca data de julgamento. E os jornais de hoje falam também, esse é o último que a gente vai mostrar sobre o Robinho, os jornais de hoje falam também do Daniel Alves, né? Por dois desdobramentos, né? Do caso dele. Esse é um destaque da Folha de São Paulo. A estátua de Daniel Alves, condenado por estupro, é vandalizada em Juazeiro. E no GE. Globo, Barcelona recoloca Daniel Alves em lista de jogadores históricos no site. Essa nota, na verdade, criou mais confusão do que esclarecimento, né? Porque ontem mesmo a gente tinha anunciado a exclusão do Daniel. E parece que quase que imediatamente. Não deu para entender se foi por algum tipo de reação. Não sei. Ou se o próprio Barcelona não deu nem 24 horas, se tem. Essa realmente eu tenho dificuldade de explicar assim, o porquê dessa mudança de rota de um dia para o outro. É uma situação complicada, porque de fato ele é um dos maiores vencedores com a camisa do Barcelona. Brasileiro, acho que é o brasileiro mais vencedor. Eu acho que ele é o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol. Exato. O Messi passou. O Messi passou? Se não me engano, com a Copa do Mundo. Mas você vê... mas você vê em que companhia ele está. Né? Exatamente, né? E quanto à estátua dele que foi vandalizada, é uma reação popular de uma sociedade que deixa claro que não quer tolerar esse tipo de atitude. Eu acho que a gente está vivendo o que pode ser, nessa situação do Daniel Alves, um marco. Né? Antes a gente tinha visto muitas situações com intocáveis, com jogadores poderosos, com atletas poderosos, ou com pessoas que têm condição financeira muito elevada, não serem tocados pela justiça quando cometiam um ato desse tamanho. E dessa vez a justiça foi implacável, a condução do processo, a investigação, tanto a maneira como o Daniel Alves foi preso, né, onde ele chega espontaneamente para dar um depoimento, mas a apuração já tinha sido toda feita pela polícia, com prova suficiente para prender ele preventivamente, até que o julgamento acontece. Então a gente vê uma condução de um processo que é feita de uma maneira muito profissional e que trabalha em prol de elucidar os fatos, e eles foram elucidados, culminando aí na condenação do Daniel Alves. Em relação ao Robinho, a gente está vendo o cara solto aqui aproveitar a vida dele no Brasil como se nada tivesse acontecido. Então, espero que esse julgamento aí que vai acontecer por parte do STF, né, que ele possa cumprir essa pena no Brasil, já que o Brasil não extradita os seus cidadãos, né, conforme a Constituição, então que ele possa cumprir no Brasil a pena que lhe cabe. Os juristas avaliam que é muito difícil que essa decisão seja tomada. E se isso acontecer, vai abrir um precedente. Não existe, né? Não existe o... Como é que se chama ainda? É o STJ que vai julgar, falei STJ. Qual é a expressão que se usa? Não é precedente, não. Tem uma expressão jurídica para isso, mas não tem um caso anterior. Jurisprudência? Jurisprudência. Não tem... Não tem um caso anterior que justifique. Agora, quando se leva um caso para uma corte nessa esfera, né, muitas vezes tem uma decisão que muda a postura de outras instâncias, né? Pode ser uma decisão aí realmente para mudar rumos. Como a Jéssica falou, eu não tenho conhecimento técnico para a gente avaliar questões de justiça internacional, né? Mas é uma imagem que a justiça deixa muito ruim, né? Um cara condenado está cumprindo uma condenação numa mansão no Guarujá.
Não é algo positivo, né? Mas existe um trâmite que vai muito além do caso do meu conhecimento. Com relação ao Daniel Alves, gente, eu só queria entender, assim, da parte do Barcelona, de boa mesmo, que eu só queria entender qual é o conceito que o Barcelona usa para Hall da Fama do clube. Se o conceito é jogadores históricos que conseguiram números relevantes, títulos importantes, ok. A história do Daniel Alves, ela não se apaga, né? Só que essa mesma história, agora é pontuada por um crime. Então, a história do Daniel Alves daqui em diante, ela vai ser pontuada por esse crime. Ele vai ser sempre lembrado como o jogador que mais títulos conquistou com a camisa do Barcelona, mas também vai sempre ser lembrado por esse crime. Então, cabe ao Daniel Alves, e cumprindo, né, pagando a pena, buscar uma recuperação dele como ser humano, porque ele vai sempre ser lembrado por esse crime e tem que ser lembrado por esse crime. Então, o que eu queria entender do Barcelona é, no meu Hall da Fama, o que interessa é o que o jogador fez com a minha camisa, ou eu quero colocar no meu Hall da Fama ídolos? E aí, o que eu entendo é que o ídolo, ele vai além dos números. O ídolo vai além... Isso é um conceito meu, tá, gente? Uhum. O ídolo vai além das conquistas. O ídolo é referência, o ídolo é exemplo. E nesse momento, e daqui em diante, para mim, a imagem de ídolo do Daniel Alves, ela está profundamente arranhada. Ou nem sei se existe mais essa imagem de ídolo, porque ele hoje é um exemplo negativo. Como cidadão, como ser humano, ele é um exemplo negativo e que vai ter o direito a se recuperar, se reconstruir, mas tem a sua história pontuada por um crime. Então, num hall de ídolos, no meu entendimento, ele não merece mais espaço. Olha o que aparece aqui na lista, que reaparece, né? Que tinha saído e voltou. Daniel Alves da Silva, Dani Alves. O brasileiro, Juazeiro, Brasil, 1983, né, local e data e ano de nascimento, foi o melhor lateral direito da história do Barça. Chegou em 2008, vindo do Sevilha, já com a fama de grande jogador, e a sua passagem pelo Barcelona confirmou as expectativas que se depositaram em suas enormes capacidades futebolísticas. Isso é informação. Mas o Barcelona sente orgulho dele? Acho que a pergunta é, o Barcelona sente orgulho de ter tido esse jogador na sua história? Porque eu, pelo menos como torcedora da seleção brasileira, eu senti orgulho de ter tido um jogador como o Daniel Alves servindo a camisa da seleção. Até que isso aconteceu. Sim. Porque eu não separo, penso como você, eu não separo o atleta do ser humano. Para mim, ele é uma coisa só. Ele é o cara que tem as ações dentro de campo e ele é o ser humano que tem as ações fora de campo. O Barcelona, só para a gente pontuar aqui, foi procurado pelo GE. Globo e não explicou nem por que tirou e nem por que recolocou. Sim. A única frase que veio de lá foi que o clube não vai fazer nenhum comentário sobre o assunto. Porque o que eu sempre falo aqui, história não se apaga. A história ela se corrige, você escreve novos capítulos. Ele escreveu um capítulo muito pesado na vida dele, que causou impactos a uma outra pessoa. Ele cometeu um crime. Só que antes de cometer o crime, ele colecionou conquistas importantes com a camisa do Barcelona. E eu acho normal que ele seja lembrado por essas conquistas. Ele faz parte da história do Barcelona. Sim, é inegável, ele faz parte da história do Barcelona. Mas a história do Daniel Alves, a partir de agora, ela começa a ser contada, ela passa a ser contada de maneira diferente. Porque ele tem um crime no currículo dele como ser humano. Então, é isso que eu falo. Para mim, uma coisa é o vencedor, o jogador vencedor. Ok, são números que você não pode apagar, são conquistas que você não pode apagar. Mas o ídolo, para mim, se desconstruiu. Porque eu penso que o ídolo precisa estar atrelado a outros valores, referências e exemplos. Eu penso assim. Não estou cobrando ninguém a pensar igual a mim, tá? Mas assim, eu acho que no futebol tem algumas ele já coisas. perde espaço. Tem algumas coisas nessa linha que você está dizendo. Por exemplo, o Museu do Barça vai ter lá. Eu estava falando disso aqui ontem, né? Quando a gente teve a notícia de que ele foi retirado dessa lista. O Museu do Barça tem lá vídeos e fotos de grandes conquistas. O Daniel está em várias delas. Você não tem como apagar isso. Isso é história. É a história do clube. Ele está lá. Agora,
como o Barcelona se refere ao Daniel, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou falando. Essa é outra, isso é algo que pode mudar. Os gols que ele fez, as taças que ele levantou, isso aí está registrado, isso é histórico. É histórico. Uma pena que ele tomou a decisão mais errada da vida dele. E o caso da estátua em Juazeiro também traz um pouquinho dessa complexidade, só que assim... Entra no conceito de ídolo, na minha opinião. Mas vandalizar é responder com violência, não é? Não é a melhor manifestação. Mas é uma maneira de se Mas expressar. é uma maneira... Não que eu concorde com depredação de espaço público, muito pelo contrário. Agora, acho que foi um protesto, essa tinta branca na cabeça, que é uma forma de expressar como aquela cidade, que tinha tanto orgulho por alguém que saiu dali, que construiu uma história extremamente vitoriosa no mundo inteiro. Mas aí essa cidade não tem hoje que discutir dentro dos seus meios políticos se essa estátua tem que continuar lá ou se ela tem que ser retirada? Sem dúvida. É que você não precisa vandalizar a estátua Moscou, para chegar a essa discussão. Acho que a discussão é importante porque ele é um filho, era um filho ilustre de Juazeiro. Então, assim, aí é a coisa da imagem do ídolo mesmo, aquilo que a gente discutiu aqui há pouco. Ele não conquistou títulos pelo Juazeirense, nem levou taças para Juazeiro. É o orgulho na de estátua você não consegue separar o jogador do condenado. Não. Né? A estátua é da mesma pessoa. É da mesma pessoa. Então a cidade de Juazeiro pode debater. Mas Claro, vem cá. deve. A gente está aqui homenageando um filho ilustre ou a gente está aqui expondo a imagem de um cara condenado por violência contra a mulher, por estupro, por uma agressão gravíssima? Quer dizer, quem passa por ali está vendo um cara com essa condenação ser homenageado. Porque quando você faz uma estátua, você diz assim, essa pessoa merece nos representar. Eu acho que Sentimos hoje... orgulho dessa pessoa. Exatamente. Eu acho que hoje, para Juazeiro, o Daniel Alves é uma pessoa que não merece ocupar também esse espaço de representatividade. Na imprensa espanhola, só para acrescentar sobre o caso Daniel Alves, né, tem uma informação de que o Barcelona vai esperar a última instância para saber se tira ou se não tira o nome do Daniel Alves da lista dos ídolos do clube. Porque no caso do Daniel ainda cabe recurso. Né? A própria imprensa espanhola que cobre o caso diz que é muito difícil que ele seja... Assim como a pena seja reduzida, os advogados da vítima vão tentar aumentar a pena. Vão tentar aumentar. Cabe recurso para os dois lados. Né? No caso do Robinho, não cabe recurso. O Robinho está condenado em todas as instâncias da justiça italiana. Né? Se ele estivesse hoje na Itália, estaria preso cumprindo pena. Não cumpre pena porque está no Brasil, não tem acordo de extradição. Mesmo sabendo que o crime lá é crime aqui. Sim, e esse é o pedido, mas é a base do pedido da justiça italiana. Esse acordo diplomático, para mim, deixa essa brecha muito negativa para o efeito da justiça. Ele é um criminoso que está cumprindo a pena dele na mansão no Guarujá. Tem aí um preceito que é jurídico / diplomático. Né? O Brasil não extradita os seus cidadãos. Sim. É que extraditar os seus cidadãos é algo bem grave. Dependendo do caso e dependendo do país, aquele país interpreta a lei e tem uma legislação, uma constituição que é bastante diferente ou que tem valores que diferem das... Mas é o que o Éboli está dizendo. Nesse caso, existe equivalência. Mas aí abre a jurisprudência que a gente estava dizendo. Então, por isso que é algo bem delicado que vai ser avaliado pelo STJ com muito cuidado. É óbvio que a gente, enquanto sociedade, a gente quer ver ele pagando pelo que ele cometeu. E é isso que revolta, saber que ele está vivendo bem, eu sinto desconforto, sabendo que ele está tendo uma vida confortável aqui fora, como se ele não tivesse feito nada. Então, eu só chamo a atenção porque é um caso, abriria um precedente que é delicado, e é nisso, provavelmente, que a justiça vai prender sua atenção.